Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui passando para deixar uma palavra de imitação a todos vocês, uma palavra que pode te ajudar na vida espiritual. Hoje eu vou falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, espírito, né? Quando a gente fala de espírito, a gente fala da parte imaterial do corpo, que está presente dentro do nosso corpo, mas na verdade é o filtro, é o meio de comunicação que Deus usa para falar conosco. Em Tessalonicenses 5:23 está escrito que o vosso Deus de paz vos santifique tudo, todo o vosso espírito, alma, são as duas partes materiais, espírito e alma. Por que espírito? Espírito é o estado de consciência espiritual. Alma, a sede dos sentimentos, o coração, os sentimentos do coração. E o corpo, sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo do espírito, estado de consciência normal, uma pessoa que está em um estado de consciência normal, quando fala em línguas estranhas, quando está sendo usada por Deus, não perde a consciência. A pessoa que diz que está sendo usada por Deus e entrou em transe e perdeu a consciência, aí já não é mais Deus. Deus não vai usar a pessoa tirando a consciência da pessoa, né? Deixando a pessoa desequilibrada, caindo na igreja. Não, Deus não faz isso. Equilíbrio. O Espírito de Deus nos dá equilíbrio e também nos dá racionalidade para entender o que estamos fazendo. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Primeiro, porque quando ele vê uma pessoa que não entende das coisas do Espírito de Deus se comportando de maneira escandalosa, ele critica o homem espiritual. E o homem espiritual não se comporta de maneira escandalosa, nem derribando cadeira dentro da igreja, e nem fazendo coisas que deixam o homem inconsciente. O homem natural é o homem que não tem a revelação de Deus. É um homem que nunca teve uma visão, né? O dom de visão ele existe, a visão ela existe. Agora, muitos não têm porque não buscam o suficiente para poder ver. Todos os homens da Bíblia que tiveram visões de Deus foram homens que se mantiveram constantemente em oração, em estado de santificação de espírito, alma e corpo. Mas eu quero ler essa palavra para vocês, para que a minha argumentação ela não fique no vazio, para que você se oriente pela palavra de Deus, né? O que seria espiritualidade. Vamos lá. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito assim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, foi o que eu acabei de dizer. O que é o homem natural? O homem que não acredita em milagre e nunca viu milagre. Um homem que nunca teve uma visão ou nunca viu uma visão de olhos abertos. Um homem que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, então trata o dom de visão, o dom de revelação, como coisa que aconteceu na época de Jesus e isso não existe mais. Então é um crente completamente natural. Fala da Bíblia, prega a palavra, mas não tem de Deus a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, como teve Paulo. Paulo foi o único apóstolo que não andou com Jesus, que não viu Jesus, mas que, ao ser chamado por Jesus a caminho de Damasco, viu de dentro daquela bola de luz um grande clarão. Desculpa, meus irmãos. Então ele dizia, Senhor, quem és tu? E Jesus, de dentro daquela bola, daquele clarão, disse, eu sou Jesus Nazareno, a quem você está perseguindo. Você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Então, desde aquele momento, Paulo deixou de ser um homem natural, porque ele era natural. E o homem, quando ele é natural, ele começa a procurar na Bíblia as palavras para poder atacar o homem de Deus, atacar a mulher de Deus, que ora e que faz as coisas dentro da Bíblia. O que tem dentro da Bíblia? Visão, revelação, milagres. Então, hoje em dia, se você ora e Deus faz um milagre ou liberta alguém em nome de Jesus, ou se você gosta de orar, que é uma prática cristã comum,
Existem pessoas que usam até a Bíblia para criticar. Então esse é o homem natural, é o homem na carne, ele não conheceu Deus ainda. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual tem um discernimento muito profundo, ele vai além da naturalidade, né? Ele entra num estado de espiritualidade. E como são poucas as pessoas que são espiritual, um homem carnal não tem condições de entender um homem espiritual. Por isso que ele diz em 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então quer dizer, o homem que é espiritual, ele até compreende outro homem que é espiritual. E se às vezes ele não compreendeu, o próprio Deus dá o discernimento na vida dele o que está acontecendo com aquele irmão. Então você intercede pelos irmãos, né? O próprio Deus às vezes coloca na nossa mente, no nosso coração, para a gente orar por pessoas, faz a gente lembrar dessas pessoas. O que é isso aí? O próprio Deus está discernindo para a gente o que essas pessoas estão passando. Então o que acontece hoje? A naturalidade tomou conta porque a prática da oração acabou. Então, meus irmãos, ser espiritual é muito importante porque envolve a leitura da palavra, um estado espiritual de nitidez mental, de consciência mental. Deus não vai usar você para você ficar inconsciente. Isso não vai acontecer, Deus não faz isso. Não só ler a Bíblia, mas também o ato da oração, o ato em falar com Deus, para que Deus lhe dê as revelações do Espírito Santo. E você tendo as revelações, com o conhecimento bíblico, você terá o discernimento espiritual. Mas o homem natural, o homem na carne, o homem cru, é impossível, né? Então por isso que hoje existe a grande necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. E entenda, a palavra já fala, Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que foram batizadas com o Espírito Santo, mas gostam de um pecado terrível. Eu até duvido se essa pessoa realmente recebeu o Espírito Santo. Se Deus não habita num corpo feito por mão de homens ou num templo sujo, como que o Espírito de Deus vai habitar no corpo de uma pessoa que só pensa em praticar pecado e diz que foi batizada com o Espírito Santo? Então nós não podemos cair em contradição. Pastor, mas o senhor está falando uma coisa muito séria. Não. Uma pessoa que pratica as coisas do mundo, ela não recebe o Espírito de Deus. Para encerrar aqui o raciocínio, sem querer ser mais espiritual do que os demais, vou afirmar o que eu estou falando usando a própria Bíblia Sagrada, não para atacar, mas para orientar, porque está escrito assim. João 14, 16 e 17. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Como que um crente é um crente mundano? É um crente que participa das coisas do mundo, gosta de tudo que é do mundo, Copa do Mundo, tudo que é do mundo ele gosta. Entendeu? Ele é um crente que você não consegue discernir se ele é um crente ou se ele é do mundo, porque ele anda com as pessoas do mundo, fala com as pessoas do mundo. E diz que foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia está falando aqui que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Como que uma pessoa que praticamente tem práticas do mundo na sua vida, diz que foi batizado com o Espírito Santo? Há uma contradição aí, né? Não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e está entre vós. Então quer dizer, como é que a pessoa vai receber um Espírito que ela não conhece, que ela não leu, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade. Então, gente, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa santíssima. Só para vocês terem uma ideia, o homem que blasfemar contra Cristo é perdoado. O homem que blasfemar contra o Espírito Santo ele não lhe é perdoado, porque você está falando mal da própria santidade de Deus. E como que eu vou dizer que a santidade de Deus habita no corpo de uma pessoa que tem práticas das coisas do mundo? Então eu acho que assim, muitas pessoas se dizem espiritual, mas precisam ser revistas certas coisas que estão falando, porque não condiz com o que a Bíblia Sagrada fala, tá bom? Deus abençoe vocês,
Deus abençoe todos vocês que têm se inscrito no meu canal, que têm deixado o seu like. Essa é a palavra que Deus me deu para que todos vocês meditem. Que Deus vos abençoe.